Olá, catequistas! Sejam bem-vindas à nossa segunda noite da Semana Bíblica Catequética Arquidiocesana de São Salvador, da nossa arquidiocese. Que bom e que alegria poder acolher a todos vocês essa segunda noite, tão especial para nós. Ontem já, alegremente, né, porque todos gostaram do nosso Padre Manuel e hoje ainda mais com a presença do Padre Domingos Sávio, né? Nós vamos nos animar um pouco nessa caminhada do nosso tema de hoje para animar enquanto catequistas, né? O catequista testemunha de vida nova em Cristo. Então vamos trabalhar muito conosco, né? E para iniciar, nós vamos começar com a nossa oração inicial, pedindo que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos guie, nos ilumine nessa nossa segunda noite. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo dia da Semana Bíblica Catequética. Então, nós vamos fazer a nossa oração inicial agora com a Marli, da Forania 8. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, como o Zé já falou, né? Iniciemos a nossa formação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Obrigado, Marli. Então, conduzidos por esse Espírito Santo que nos acolhe, que nos anima nessa nossa segunda noite, de forma muito especial, né? Nós vamos hoje trabalhar o tema, como eu falei no início, é o catequista, testemunho de vida nova em Cristo. E para isso nós convidamos com muita alegria, né, nosso querido Padre Domingos Sávio, né? Ele é lá da Forania 5 e que muito nos anima, né? E a gente deixa muito feliz pela condução maravilhosa que ele faz dos temas, né? Então, em seguida eu vou deixar que ele mesmo fale um pouquinho dele, quem é ele para vocês mesmos ouvirem dele quem é ele né? Que é melhor do que eu ficar dizendo os títulos dele, né? Então ele fala o que ele achar mais interessante que os catequistas o conheçam, né? Então, Padre Sávio, seja bem-vindo, que o senhor possa nos ajudar bastante nessa reflexão. E a todos os catequistas, eu esqueci de falar também, coloquem as perguntas no chat, né? Podem colocar bastante perguntas, porque nós temos que sugar bastante o Padre Sávio, que tem bastante conhecimento. Então, e o tema que é interessante para nós, para a nossa vida também, pode colocar bastante perguntas aí, que no final da exposição dele eu vou fazer as perguntas que vocês colocarem no chat, tá bom? Então, vamos animar e vamos acolher com muita alegria nosso querido Padre Domingos Sávio. Seja bem-vindo e a palavra está contigo. Muito obrigado, boa noite a todos que estão aí do outro lado da tela, né, nos acompanhando nessa segunda noite. Vocês creio que já me conhecem, pelo menos quem já esteve no encontro de formação da catequese, né? Meu nome todo é Domingos Sávio Souza Leal, eu sou filho de Vitória da Conquista, tenho 59 anos, já fiz 35 de padre, né? Já atuei em várias paróquias aqui na Arquidiocese, agora eu estou em São Lucas, Campinas, Pirajá, Marechal Rondon. Já tenho 4 anos aqui. De certo modo, sempre me identifiquei muito com a catequese, né? Desde a minha adolescência, sempre me joguei um pouco com isso. Depois, quando eu fui trabalhar lá nas Cajazeiras, também acompanhei mais de perto a catequese na forania, e agora tive o prazer, na nossa forania, de estar também acompanhando a catequese aqui, né? Nós já fizemos ou fazemos 2 grandes encontros durante o ano, e esse ano a gente fez uma proposta também
de fazer em julho, um domingo, um retiro com os catequistas, né? Trabalhar um pouco a espiritualidade também. A proposta do tema, eu me alegrei muito, principalmente por nós estarmos vivendo esse tempo pascal. Eu acho que essas duas grandes questões, Sara, pode ir colocando aí as imagens, essas duas grandes questões aí para nós, ela é fundamental. Uma é a questão do testemunho e o outro é vida nova em Cristo, né? Isso porque toca bem de perto a catequese e, consequentemente, toca bem de perto também esse tempo maior. Se a gente se remeter à celebração da Vigília Pascal, a gente encontra esses elementos, se a gente caminha dentro desse tempo todo, a gente também vai ver esses elementos. Pode passar, Sara. Daí que eu comecei colocando para vocês porque isso está de perto aí dentro desse tempo pascal e porque isso toca de perto a questão da catequese. Primeiro, que essa questão do testemunho no tempo pascal ele é fundamental, né? Você tem o testemunho das mulheres, que dizer que o Cristo ressuscitou, e entre elas o de Maria Madalena, no Evangelho de João. Primeiro anuncia que o túmulo está vazio, depois ela anuncia que o Senhor está vivo. É importante a gente perceber isso, o quão Jesus prezava pelo testemunho, assim como o testemunho dos apóstolos, que a gente tem aí, estou colocando aí algumas citações para vocês, onde lembra, Jesus convida de que eles sejam testemunhas pelo mundo afora, né? Em Marcos 16, Lucas, você tem o testemunho dos discípulos de Emaús quando retornam e diz, o Senhor está vivo, e tem também aí o de João, né? Que é a questão dos 10, quando dizem a Tomé, vimos o Senhor. Isso constitui um testemunho. É interessante a gente perceber esses elementos, até porque quem acompanhou a liturgia de domingo, e eu comentava isso nas missas, Tomé precisa de provas, né? Enquanto que a fé ela não precisa de provas, ela precisa dos sinais, e entre os sinais, o testemunho. O testemunho, ele é fundante para a igreja, digamos assim, ele é elemento essencial para a questão da fé. Por quê? Ora, porque nós não temos provas racionais ou científicas para falar desses elementos de fé. Nós cremos no testemunho da igreja. E aí ele continua, né? Esse tempo nos convida convida os apóstolos a serem testemunhas da ressurreição. A igreja é o papel da igreja, que também em Atos nós encontramos várias vezes esse elemento, os discípulos falando sobre isso. A igreja ela é convidada a ser o testemunho, né? Dar testemunho. E é interessante uma coisa que o Papa diz, o Papa Francisco, né? Que o testemunho ele tem que ser verídico para que as pessoas, de fato, possam aderir e possam viver a sua fé. E o segundo elemento que eu coloquei aí, a vida nova, que é o que vocês colocam, ele emana do próprio mistério do Cristo morto e ressuscitado, né? Por quê? Porque essa vida se manifesta na nossa vida, na vida dos cristãos, a partir do batismo. É tanto que nós dizemos, São Paulo diz isso muito bem na carta aos Romanos, morremos com Cristo e ressuscitamos com ele para uma vida nova. E eu gosto muito desse cântico, eu não vou cantar que eu não sei, mas é usado na aspersão durante a Vigília Pascal, ele é muito bonito, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, somos nascidos de novo. É tão interessante a gente perceber quando a gente fala da vida nova, né? Porque às vezes a gente pode perguntar, afinal de contas, que vida é essa, né? O que ela significa, como que a gente deve viver essa vida. Então, a princípio, por questões didáticas, eu separei os dois elementos, o testemunho e a vida nova, para a gente tratar primeiro um pouquinho deles dois, né? E aí depois a gente pode fazer algumas correlações, inclusive com a catequese. Se vocês olharem bem, o testemunho, ele faz parte da vida de vocês, porque
Ora, porque ele é o primeiro meio de anunciar a boa nova, anunciar o mistério da fé. Assim como trabalhar com a vida sacramental ou ajudar os catequizandos a se inserirem na vida da comunidade, no assumir a missão, no dar o testemunho, é fazer com que eles compreendam essa vida nova que está presente neles e que ele deve também fazer presentes. Né? Pode seguir, Sara. E aí eu coloquei para vocês o que é o testemunho. Primeiro, é um testemunho de vida que suscita a fé em quem escuta. E aqui eu tenho bem presente o encontro de Jesus com a samaritana, né? É bonito esses dois versículos. Primeiro, ela vai dar testemunho da experiência que ela fez com Jesus Cristo aos seus, no seu povoado, lá na sua cidade. A consequência desse testemunho é que eles vão ao encontro de Jesus Cristo e depois eles vão dizer a ela, né? Nós não cremos mais por causa do testemunho da tua palavra, cremos nele, na pessoa dele. Então, o que significa? Ora, o encontro daquela mulher com Jesus faz suscitar nela a fé e ela é instrumento, pelo testemunho que ela dá, daquilo que ela vivenciou com Jesus Cristo. É importante a gente perceber isso. Assim como é importante, eu coloquei para vocês o documento 107, do catecumenato, que fala disso, ele lembra muito bem isso, né? A necessidade de que o nosso testemunho ele seja capaz também de suscitar alguma coisa. Qual a importância do testemunho? A coerência de vida que a gente precisa ter entre o que dizemos e o que fazemos, entre o que professamos e o modo como nós vivemos. Para quê? Para a gente não cair no farisaísmo. Aquela velha questão que Jesus muito condena, de dizer e não fazer. É tanto que ele, quando fala dos doutores da lei, dos escribas, etc., o que eles ensinam está tudo perfeito. Podem fazer, mas não façam o que eles fazem. Né? Jesus chama atenção para isso, assim como ele chama atenção, vai chamar para nós. O nosso testemunho ele tem que ser coerente, em tudo e por tudo, de alguma maneira. É testemunho de comunidade. Eu gosto sempre de dizer, Jesus nunca enviou ninguém sozinho para anunciar o evangelho, sempre de dois em dois, se a gente olhar bem. Né? Até o trabalho da catequese, ou a pastoral catequética, né, ela não é de cada um enquanto indivíduo. Você é membro de uma igreja e, como igreja, é que você atua. Daí é o testemunho da comunidade. E daí o quão é importante, se vocês prestarem atenção no rito de iniciação cristã, até naqueles momentos celebrativos, né, dos ritos de entrega, etc., a comunidade é convidada a participar. Por quê? Ora, porque a pessoa vai ser convidada, de certo modo, a fazer parte desta comunidade. O testemunho da comunidade de fé, ela também é importante e fundamental. É testemunho de fraternidade a serviço da vida. Esse elemento a gente tem muito presente, principalmente quando se trata da promoção do bem comum, do amor ao próximo, do serviço, né? O Papa troca muito nesse assunto quando ele fala das questões sociais, da atenção aos que estão nas periferias existenciais, de alguma forma. Então, o testemunho que a gente dá de fraternidade, ou seja, de entrega aos irmãos, aos mais necessitados, aos mais carentes, ele é também contagiante, podemos dizer assim. E talvez estes prevaleçam muito mais. Se a gente pega ao longo da história esses testemunhos, São Francisco, Madre Teresa de Calcutá, né? Mais próximos de nós, Irmã Dulce, e quantos outros a gente vai percebendo, esse cuidado para com as pessoas, isso fascina, e isso fala, de certo modo, da pessoa de Jesus Cristo, que está atenta aos mais carentes e aos mais necessitados. Né? Talvez, quando a gente fala da fraternidade a serviço da vida,
como igreja, não eu só, mas a minha comunidade também, quando dar esse testemunho, isso como é que se diz, é contagiante, isso também é importante. Assim como a gente ajudar os nossos catequizandos a buscarem viver isso no seu dia a dia, dar testemunho de solidariedade, de fraternidade, de serviço, é algo que é importante, né? A gente não pode entender a catequese como um momento que as pessoas vão e depois voltam e não se comprometem com nada. É preciso que haja um compromisso de quê? De testemunho de vida a serviço da vida. E testemunho de vida sacramental. Aqui é um elemento que talvez para nós é crucial, né? Quem já me ouviu, e aquilo que a igreja tem dito e o que ela tem trabalhado nos últimos tempos, ela vai muito nessa questão. O sacramento não está no começo, ele está no fim. No fim, por quê? Porque ele é consequência da maturidade da fé que leva a participar da vida sacramental da igreja. Ora, se isso supõe que o catequista ele seja capaz também de dar testemunho da vida sacramental. Aqui a gente pode fazer um pequeno parênteses, né? Dessa questão que hoje, muitas vezes, há um tempo atrás, alguém até me questionava, né? Mas a pessoa que não é casada pode ser catequista, né? A princípio, não, porque por causa dessa questão de coerência, de testemunho de vida. Ou seja, se a gente não vivencia aquilo que nós supostamente ensinamos, a gente passa pelo campo da incoerência, né? Então, a gente tem aí também esse elemento. Aqui a gente poderia acrescentar tantas outras coisas nessa perspectiva. O que a gente tem que ter presente, quando a gente fala de testemunho, é um ditado popular, mas eu acredito que ele seja bem verdadeiro, que as palavras convencem, mas o testemunho arrasa, né? E é bem verdade. Quando a gente percebe na vida da igreja pessoas que dão testemunho da sua fé, que dão testemunho de compromisso com a comunidade, com os mais carentes, que dão testemunho dessa coerência, né? Sem muito falar, a gente percebe que isso exerce, de certo modo, um fascínio também. Pode passar, Sara. Eu coloquei aí para vocês duas citações do Papa, do documento A Alegria do Evangelho, né, que eu achei muito, muito interessante da gente ver a correlação desses elementos que ele coloca aí. Então, no número 42, ele diz lá, é preciso recordar-se de que cada ensinamento da doutrina deve situar-se na atitude evangelizadora que desperte a adesão do coração, com a proximidade, o amor e o testemunho. Veja como é interessante, ele está falando do processo de evangelização, né, nesse contexto, né? Mas veja como ele diz que é preciso levar a adesão do coração, através desses três elementos, da proximidade, seja com a doutrina, seja com a vida da comunidade, seja com a igreja, o amor, que é o mandamento de Jesus Cristo, e o testemunho que cada um tem que dar, né? Então, quando você coloca esses três elementos, eles têm uma força de atração, né? Muito maior, de alguma maneira. E a segunda frase dele que eu botei, que eu achei interessante, é viver a fundo a realidade humana e inserir-se no coração dos desafios como fermento de testemunho. Em qualquer cultura, em qualquer cidade, melhora o cristão e fecunda a cidade. O que ele quer dizer com isso? Nós não podemos nos afastar da realidade do mundo em que nós vivemos, né? A frase de Jesus Cristo de ser fermento na massa, né? Ele aplica nesse aspecto. À medida que eu me envolvo também com as questões que estão aí no mundo presente, eu sou capaz de fecundar essa realidade com os valores do reino de Deus. Então, esse testemunho, por menor que ele seja, ele é fermento na massa, certo? A gente pode ver por N caminhos isso. E aí,
às vezes a gente faz memória, a gente pode até fazer memória de pessoas que a gente conhece, que não tem muita, como é que se diz, projeção social, mas que no dia a dia está ali, vivendo isso, preocupado com alguém, ajudando uma pessoa, dando assistência a um grupo e fazendo tantas outras coisas. É a presença do Cristo que se torna fermento. Então, esse é um primeiro elemento que a gente tem, o quão é importante o testemunho. Eu acho que o catequista ele tem que ter presente isso também, né? A gente tem que ter a consciência de que ser catequista é, acima de tudo, sobre saber dar o nosso exemplo para que os nossos catequizandos, e aqui eu estou pensando no todo, não apenas em crianças, jovens ou adultos, que quer que seja, dando o nosso testemunho, a gente é capaz muito mais de levar, de certo modo, a uma adesão do coração. Vamos ao próximo tópico. Pode passar, Sara. Aqui também é outro dele que é bonito. Devemos procurar simultaneamente uma melhor formação, um aprofundamento do nosso amor e um testemunho mais claro do Evangelho. Neste sentido, todos devemos deixar que os outros nos evangelizem constantemente. Olha como é interessante isso. Isso não significa que devemos renunciar à missão evangelizadora, mas encontrar um modo de comunicar Jesus que corresponda à situação em que vivemos. Seja como for, todos somos chamados a dar aos outros o testemunho explícito do amor salvífico do Senhor, que, sem olhar as nossas imperfeições, nos oferece a sua proximidade, a sua palavra, e cortou um pedacinho aqui, e a sua força que dá sentido à nossa fé. Se não me falha a memória, é isso. Veja como ele coloca. Primeiro, a gente precisa saber olhar o testemunho das pessoas, não cobrar, olhar, né? Como ele diz aqui, se deixar evangelizar pelo testemunho dos outros. Aquilo que muitas vezes eu não sou capaz de viver, eu tenho que ver, poxa, mas tantos outros podem, então eu também posso. Isso não deve levar a uma omissão, ao contrário, o compromisso, a partir disso, ao me contagiar, eu também assumo um compromisso catequético, eu não vou nem dizer da missão evangelizadora, de transmitir esse amor e esse testemunho, né? Então, ele vai dizer, todos somos chamados, mas lembremos o papel que cada catequista tem na vida de cada criança. Pode passar, Sara. Aí tem mais um outro. A palavra de Deus, ouvida e celebrada, sobretudo na Eucaristia, alimenta e reforça interiormente os cristãos e os torna capazes de um autêntico testemunho evangélico na vida diária. Superamos já a velha contradição entre palavra e sacramento. A palavra proclamada viva e eficaz prepara a recepção do sacramento e no sacramento esta palavra alcança a sua máxima eficácia. Olha a relação que vocês devem ter visto ontem quando se tocava na questão da liturgia, né? O quão é importante a gente poder, de fato, celebrar o mistério da palavra e da Eucaristia. E como é importante o nosso testemunho na nossa vida diária, da importância desses dois elementos que o Papa coloca aí. Até para nós, como é que se diz? Às vezes as crianças cobram, né? Ou os adultos cobram, mas ele fala e, no entanto, ele não vivencia esses elementos, então esse testemunho ele se faz também importante. Vamos em frente. Vida nova, o segundo tópico, né? Eu coloquei aí, foi do Evangelho, não foi dessa semana, agora estou esquecendo. É interessante a gente perceber que tem esse versículo aí de João 20, 22, tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles dizendo, recebam o Espírito Santo. Todos os estudiosos dizem que João, quando cita isso, ele evoca
texto de Gênesis, quando Deus sopra nas narinas do ser humano e lhe dá vida. Só que aqui não é essa vida que nós vivemos do ponto de vista espacial, temporal, etc. e tal. É a vida do Espírito. É uma vida nova que nos é dada. A gente costuma dizer que no tempo pascal, a gente celebra também a recriação. Jesus faz nova todas as coisas. Daí a citação de Apocalipse 21, 5, né? Ele é capaz de nos dar uma vida nova, e essa vida ela é transmitida pelo Cristo através do Espírito Santo. Então, essa compreensão de que nós somos novas criaturas, somos, se quiserem outra que a gente vai ver mais abaixo um pouquinho, já está aqui, né? Configurados com Cristo. Ou seja, qual é a novidade que é apresentada nessa questão? É a questão da pessoa de Jesus Cristo. É como nós, de fato, deixamos Cristo transparecer através da nossa vida. Então, se cremos de que, de fato, seja pelo batismo, depois pelo sacramento da confirmação, esse dom que é dado, que é o dom do Espírito Santo, ele, de fato, nos torna novas criaturas. Então, esses dois textos, para mim, eles são muito significativos para a gente compreender a vida nova. Começa no batismo. São Paulo fala muito sobre isso em Romanos, né? É a vida no Espírito Santo. E não é uma vida para si, mas deixar que Cristo viva em mim. E essas várias citações aí, depois vocês podem dar uma conferida, né? É importante que a gente compreenda isso. Porque muitas vezes, até quando se fala da presença do Espírito Santo, a presença do Espírito não é para vantagem pessoal, é para serviço, é para promover a vida, seja a vida da comunidade, daí os dons que são distribuídos por ele. Vocês podem ler 1 Coríntios, capítulo 12, ele trata muito dessa questão, mas é também para o bem ao próximo. Nenhum dom é para se vangloriar ou para dizer eu tenho algo a mais. É o Espírito que foi dado para que a vida ela seja revigorada em seus diferentes ambientes de alguma forma. E aí tem dois textos que eu acho muito bonito. Gálatas 2:20, quando Paulo vai dizer, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Ser configurado a ele, isso é fundamental que a gente compreenda. Por quê? Porque isso faz a diferença, não porque sejamos melhores, mas para que nós façamos a diferença perante o mundo. A vida que emana do Espírito Santo não nos torna melhores do que ninguém, mas nós devemos ser coerentes em promover, de algum modo, essa vida que está aí. Vamos em frente. Pode passar, Sara. Depois é unir-se a Cristo. Né? Se eu deixo Cristo configurar-me a mim, eu tenho que também deixar que a minha vida seja, de certo modo, tomada por Ele. Jesus é o Senhor da vida que conduz a vida nova. E aí vocês podem ler depois esse texto de Tito, que é muito importante. Eu gosto sempre de dizer que esse é um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que Cristo possa se adequar a nós e não somos nós que temos que nos configurar a Ele. Né? Quando a gente quer que Cristo seja do nosso modo, prevalece a nossa vontade, prevalece o nosso ponto de vista, prevalece o nosso egoísmo, muitas vezes, e por aí vai. Mas quando Cristo prevalece, a gente deixa que tudo seja conforme Ele, né? É tanto que quando nós lemos mais de perto o Evangelho de São João, quando ele fala da relação dele com o Pai, ele vai dizer muito isso. Eu não vim para fazer o que eu quero, eu vim para fazer o que o Pai me mandou. Eu não vim dizer o que eu quero, eu vim dizer aquilo que eu vi do Pai. Então, esse unir-se-á é deixar a vida nova. Por quê? Porque eu cedo lugar às minhas vontades, aos meus caprichos, aos meus egoísmos, para deixar que seja esse Cristo a se manifestar através da minha pessoa.
né? Abrir-se a graça de Deus para que o pecado não domine. São Paulo trata disso muito em Romanos, é um cuidado que a gente tem que ter na nossa vida. Não é dizer que a gente não vai errar. Eu gosto sempre de enfatizar isso, e o Papa fala muito bem isso, quando ele escreve a encíclica sobre a santidade, né? Ele vai dizer, não é que os santos, dizer que os santos foram 100% perfeitos ou que não cometeram erros, mas a graça de Deus atuou de maneira muito mais eficaz, né? Ora, a gente também tem essa mesma perspectiva. Quando a graça de Deus atua, a condição, digamos assim, de não saber se levantar, de caminhar, de deixar as nossas mazelas e olhar para frente, a gente acaba caindo e ficando no chão. Então, a vida nova, ela é guiada pela graça de Deus, que nos é dada. E esse elemento, depois eu vou fazer a relação um pouquinho maior com a catequese, ela se faz também necessária. A vida nova é vida doada. Para quê? Para ter a vida eterna. E isso se trabalha muito no Evangelho de São João, né? Enquanto Paulo, nesses textos, ele coloca que a vida nova já começa aqui e agora, porque eu tenho que tornar Cristo presente através de mim no mundo, e a minha vida tem que ser configurada a ele, digamos assim, São João já aponta de que tudo que nós fazemos tem em vista a vida eterna, ou seja, a plenitude dessa vida, que nos é dada por quem? Por Deus, e é fruto da nossa santidade. Aliás, quem não leu, recomendo mais uma vez, leia a encíclica, a carta do Papa, que ele fala da santidade, né? É muito bonito como ele nos ensina a ver que a santidade não é algo distante, ao contrário, à medida que nós nos configuramos a Cristo, mais se torna real na nossa vida o caminho que nós fazemos da santidade, né? E aí eu coloquei uma citação do texto de Romanos. Ora, essa questão da vida nova a gente tem que saber colocar também para os nossos catequizandos. Isso porque supõe que quando eu me relaciono com eles, ou quando eu ministro a catequese, não sou eu estou cedendo lugar a Cristo, né? Eu me torno um instrumento, não é que eu sou um fantoche, porque Cristo vai se servir da minha voz, da minha história, né? Do modo como eu coloco as coisas, mas eu deixo que isso prevaleça. É tão interessante quando a gente vê hoje em dia, muitas vezes as pessoas, quando vão, alguns catequistas, não vou dizer que é todos, me perdoe, não estou citando ninguém nem nada, mas é só para ajudar na reflexão, que muitas vezes a gente se atém a pequenas tradições, a coisas do passado, e a gente não se questiona de um determinado ponto de vista, né? Como que Cristo atuaria hoje, né? E como Cristo precisa de mim para que ele se faça presente na realidade de hoje, ou para que ele possa fazer presente a plenitude da vida, uma vida nova, nos diferentes ambientes. Então, esse é um grande problema que muitas vezes a gente tem. A gente quer colocar certas coisas e esquece do Evangelho, por exemplo, e esquece de ver a própria doutrina da igreja, e a gente se deixa guiar por nós mesmos. E aí a gente acha que isso é papel de Jesus Cristo, né? Unir-se a Cristo, Cristo tem isso muito presente. Quando ele, no final, vai dizer lá no Getsemane, Pai, seja feito conforme a tua vontade, essa capacidade que a gente tem que ter, né, de compreender isso, significa que a gente tenha que ter uma capacidade de renúncia de nós mesmos. Uma palavra que é difícil para muita gente. Quando é que a vida é nova? É quando eu sou capaz de deixar, de fato, transparecer a verdade de Cristo através da minha vida. O testemunho, aí sim a gente pode dizer, ele leva a uma vida nova. O testemunho é consequência desse Cristo que atua através da minha pessoa. E quando a gente ajuda, ou quando a gente leva os nossos catequizandos a compreender isso, a gente tem que perceber também essa configuração, né?
essa capacidade de se fazer através disso. Então, veja que essa vida nova a gente pode ter enquanto no mundo em que nós vivemos é fazer Cristo presente, é deixar que a graça de Deus atue. Isso está na contramão do mundo. Por isso que a vida é nova, porque ela não vai na mesma perspectiva do mundo, ao contrário. É tanto que São Paulo também tem uma frase que eu acho muito bonita, né? Enquanto ele diz assim, enquanto os gregos querem razões e os judeus querem sinais, ora, a cruz é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Veja como é interessante de que o projeto de Deus foge do padrão de um mundo. Assim como a gente falar de certos valores, de certas questões, parecem compreensíveis, né? Por quê? Porque parece que para o mundo isso não tem mais razão. E triste é quando a gente acha que católicos vão nessa mesma perspectiva. Dou um exemplo muito simples, que eu até já dei uma vez, mas vou voltar a ele. Por exemplo, a questão de defesa da vida, né? Para a gente, não é opcional, é condição de Cristo. Cristo faz uma opção pela vida de quem quer que seja, né? Do mais santo ao mais pecador, se assim quisermos entender, ele faz uma opção. Mesmo quando a gente entende, quem acompanhou Semana Santa, a atitude de Pedro de cortar a orelha, né, do centurião, Jesus vai dizer, guarda a tua espada, porque o meu reino não é um reino de violência. Aí você tem as bem-aventuranças de alguma maneira. Ora, a gente não pode ser defensor de valores, ou melhor, de contravalores em relação ao Evangelho. Ou estamos vivendo essa vida nova, ou nós nos distanciamos dela. Pode passar, Sara. Aí, novamente, eu trouxe para vocês alguns textos do Papa sobre essa questão da vida nova. E tem uma passagem que ele cita a parábola do bom semeador, né, junto com aquela do joio e do trigo, que é semeado junto no campo. E aí ele diz, o semeador, quando vê surgir o joio no meio do trigo, não tem reações lastimosas ou alarmistas. Encontra o modo para fazer com que a palavra se encarne numa situação concreta e dê frutos de vida nova, apesar de serem aparentemente imperfeitos ou defeituosos. O discípulo sabe oferecer a vida inteira e jogá-la até o martírio como testemunho de Jesus Cristo. Mas o seu sonho não é de estar cheio de inimigos, mas antes que a palavra seja acolhida e manifeste a sua força libertadora e renovadora. Eu espero que vocês tenham compreendido o que o Papa coloca aí, né? A atitude do cristão não é de olhar para o que não dá certo, é dar o que dá certo, né? Se nasceu joio, deixemos, Jesus diz, deixa, depois separa. Mas olha como essa palavra pode se encarnar e dar frutos. E qual é a proporção dos frutos que podem, mesmo que não sejam perfeitos, mas que deem frutos. Ou seja, essa vida nova é ela que tem que fazer valer para nós. E quando você lança os valores, a semente do reino, você não está querendo criar inimigos, você está querendo manifestar a ação libertadora e renovadora. Eu achei isso muito bonito quando o Papa coloca, né? Se a gente compreender essa questão de que, às vezes, a gente olha para o mundo e a gente tem muitas vezes essa mania de lastimar ou de nos alarmar diante de certas coisas, e triste é quando a gente diz, parece que esse mundo não tem jeito. Ora, para o cristão, esse mundo tem jeito. Por quê? Porque as boas sementes estão espalhadas e elas estão dando frutos, e esses frutos são frutos de vida, nessa perspectiva. Ontem eu comentava sobre São Jorge, né, porque o dia dele era domingo, mas a festa é transferida para o dia seguinte por causa do domingo, e eu dizia, a gente às vezes não compreende o testemunho dos santos, principalmente os mártires, e São Jorge é interessante que ele se coloca dentro do poder, de algum modo, mas ele se coloca a favor dos cristãos e defender os cristãos. E é bonito quando ele é questionado sobre a verdade, né?
Qual é a verdade? Diz, a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. E a consequência da opção dele por Jesus Cristo é essa que ele diz, a ponto de jogar a vida até o martírio. Ora, a nossa vida, aquilo que eu dizia, nós não somos perfeitos, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a gente tem que buscar coerência. E a minha coerência deve ser na defesa dos valores desse reino. Aí a vida se coloca. É a mesma coisa, às vezes, quando a gente vai discutir com jovens, com adultos, sobre determinados temas, né? Como eu dizia, a questão da vida, a questão do aborto, qual é a minha postura? É defender o meu ponto de vista ou é defender aquilo que o Evangelho coloca? Eu estou convicto, daí o testemunho, eu estou convicto de que a vida é valor absoluto, né? Só para dar um exemplo. E assim, a gente pode pensar em tantas outras coisas que emana da verdade do Evangelho. Pode passar, Sara. Sem querer, eu fui dar olhando aqui algumas coisas, mas eu já vou até responder a um, me perdoe, Zé. A questão não é como ela deve ser usada, a espada nunca deve ser usada. Se você pega o princípio do Evangelho, ela não deve ser usada. Ou seja, nada justifica qualquer ato de violência, né? Se a gente compreende bem o Evangelho. Por dois motivos. Um, bem-aventurados que promovem a paz. Outro, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Quando a gente compreende isso, a gente vai além, né? Tanto que Isaías tem uma passagem que é muito bonita quando ele toca nesse assunto, quando ele diz que as armas de guerra serão transformados em instrumentos de trabalho, de produzir a vida. A gente precisa compreender um pouquinho melhor, né, de que a violência, em nenhuma condição, ela se justifica. Por quê? Porque a vida é dom maior. Aí eu coloquei um outro texto também, né? Pior que cortou aí um pouquinho, deixa eu pegar aqui para eu acompanhar cá. Como nos faz bem deixar que ele volte a tocar a nossa vida e nos envie para comunicar a sua vida nova. Como nos faz bem. Às vezes, quando a gente tem dificuldade, né, de compreender, de certo modo, esses elementos, a gente se fecha. Ele fala aqui muito da vida de oração e a vida contemplativa. Sucede, então, que, em última análise, o que nós vimos e ouvimos, isso anunciamos. Eis o testemunho. O que vimos e ouvimos, ela brota da verdade do Evangelho e da própria igreja enquanto tal. Nós anunciamos não a nós mesmos, mas nós anunciamos a verdade que é Jesus Cristo. É esse testemunho que a gente tem que passar. E é isso que, às vezes, a gente precisa deixar claro para os nossos catequizandos. A melhor motivação para se decidir a comunicar o Evangelho é contemplá-lo com amor, é deter-se nas suas páginas e lê-lo com o coração. Ou seja, se o abordarmos desta maneira, a sua beleza deslumbra-nos, volta a cativar-nos, vezes sem conta. É tão interessante isso. Eu tenho um grupo que a gente se reúne, às vezes, às quartas-feiras, às vezes a gente faz leitura orante, às vezes a gente conversa sobre o catecismo, né? E eu dizia para o pessoal, a cada encontro nosso, olha que eu já tenho 35 anos de padre, mas eu volto a estudar, eu volto a ler, e eu fico assim dizendo, como eu descubro novas coisas ao reler o Evangelho e ao contemplá-lo dentro dessa perspectiva, né? Você vai dizer assim, tem alguma coisa que para você não é novidade? Eu vou dizer, não, sempre é novidade. Quando a gente relê com o coração, quando a gente busca essa perspectiva, então essa vida, ela emana da palavra de Deus. E quando ela emana, ela nos contagia. É isso que o Papa quer dizer. Por isso, é urgente recuperar o espírito contemplativo, que nos permita redescobrir cada dia que somos depositários de um bem que humaniza,
que ajuda a levar uma vida nova. Olha que coisa bonita que a gente tem que perceber. Catequista que não busca essa vida nova através da contemplação da palavra de Deus, da leitura orante, ele não se humaniza, nem humaniza o mundo no qual ele está inserido. E humanizar aqui é lembrar que nós somos imagem e semelhança de Deus. A humanidade nos coloca nessa relação direta, né? Eu já disse a vocês, eu gosto muito do Salmo 8, quando ele diz: o que é o ser humano, Senhor? Para pouco menor de que Deus o coroaste, pouco menor que o Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Ora, a gente tem que compreender que a humanidade, quando ela é bem vivida, né, ela nos leva e nos aproxima de Deus. Deixa eu pegar aqui a última frase, só um minutinho, por favor, para a gente compreender um pouco toda essa questão que ele é colocado aí para nós, de alguma forma. Só um minuto, que agora quem se perdeu fui eu. Cadê? Eu vou tentar me encontrar aqui, quando ele diz aí, não há nada de melhor para transmitir. Cortou aí. Dá para levantar um pouquinho o slide, Sara? Acho que não. Espera aí que eu vou encerrar. Cadê? Acho que eu não salvei, não. Vocês me deem um minutinho que eu descubro onde foi que eu joguei. Depois vocês procuram no texto do Papa, que agora eu não me lembro esse finalzinho e não estou me localizando aqui agora. Passa aí, Sara, para ver se tem mais alguma coisa ou já terminou. Sara? Espera aí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Alguém escreveu aqui: por isso é urgente recuperar um espírito contemplativo. Já li esse pedaço. Então, veja como é importante a gente perceber, catequistas, testemunha de uma vida nova em Cristo. Não basta a gente dizer que é catequista, eu vou dizer até mais, não basta a gente dizer que a gente é cristão, se nós não deixamos essa vida nova transparecer através da nossa vida. Se nós não nos colocamos a serviço da boa nova, da vida nova que vem da graça de Deus. Como é importante quando a gente é capaz de perceber isso. Como é importante quando eu me dou conta de que, como catequista, Cristo precisa de mim. Para quê? Para fazer florescer uma vida nova na vida de cada catequizando. Essa é a grande questão que está aí. Por isso que é importante essa questão do testemunho. Às vezes a gente encontra as pessoas, eu espero que não seja o caso de vocês, de alguma forma, que às vezes dizem assim, mas tem gente que é pior, né? Porque às vezes isso e aquilo, digamos assim. E eu digo assim, a gente não tem que se equiparar por baixo, a gente tem que se equiparar por cima. A gente não tem que se comparar com o que é menos. A gente tem que se comparar com a verdade do Evangelho. A gente não tem que tomar como medida quem não anda certo. A gente tem que tomar como medida a verdade do Evangelho, daquilo que Jesus Cristo espera de cada um de nós. Esse é o ponto. Porque se a gente fica na desculpa, porque o outro é isso, porque o outro faz assim, porque não sei o quê, ora, a gente nunca vai caminhar. A gente nunca vai olhar para frente. Né? Então, quando a gente toca nesse aspecto, e isso a gente tem que ensinar também, de certo modo, aos nossos catequizandos. Qual é a minha medida? A minha medida é Cristo. Né? Nessa perspectiva. Eu tenho que dar testemunho de quê? Da minha vida como cristão.
como membro de uma comunidade, como seguidor de Jesus Cristo, como aquele que vivencia e que é para o mundo instrumento também. Por isso, quão é importante que dentro do processo catequético, a gente leve os catequizandos a se comprometer tanto com a realidade interna da igreja, daí o testemunho interno, como com a realidade externa, porque nós não somos chamados para ser igreja dentro de nós mesmos, somos para ser para o mundo. Aquilo que Jesus diz, e quando ele reza ao Pai, ele vai dizer isso, né? Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Por quê? Porque nós não somos configurados aos valores que o mundo apresenta, ou melhor, os contravalores. Nós somos configurados a Cristo, ao Evangelho e à verdade da igreja. É nessa perspectiva que a gente tem que perceber tudo isso aí. Eu não sei se tem pergunta que eu não acompanhei, só estava olhando uma coisinha ou outra. Não sei se Zé Carlos tem alguma coisa aí, ou se alguém quer ainda fazer alguma pergunta, mas é importante que a gente perceba, né? Aquilo que eu disse no começo, vou repetir para vocês, é tão bonito que a gente vivencia. Para mim, o tríduo pascal e o tempo pascal, a gente deveria viver com muito mais alegria, né? Perceber esse convite de Jesus, sejam minhas testemunhas, o quão é bonito isso, e quando um catequista encarna isso na vida dele, ele é testemunha, né? E ele é chamado pela igreja também a ser testemunha. Por isso que o Papa Francisco defende o princípio de ser um ministério. Tem que ser valorizado, né? Como também essa vida nova. E a vida é dom maior. Diga, Zé. Sim. Perguntas em si mesmo não apareceu, não, mas simplesmente algumas colocações, né? Acerca do tema, né? Das colocações, né? Eu gostaria que o senhor também fizesse aí já uma questão que surgiu com conversas em outros momentos, né? Sim. Como o catequista, ele sendo que deve ter um testemunho vivo, né? Diante dessa realidade toda, como ajudá-lo a refletir melhor sobre essas questões, principalmente nesse mundo que nós estamos bem politizado ou cheio de política, sei lá o nome certo a ser utilizado, né? E que se engajam em questões bem contrárias ao que prega o Evangelho. Como a gente pode ajudar os catequistas a refletir, a dar um testemunho de acordo à vivência do Evangelho, do que nos pede Jesus Cristo, que é contrário a algumas redes, algumas ideologias, né, de políticas. É interessante quando a gente pensa nisso que você colocava, que é preciso a gente conhecer melhor tanto o Evangelho como a doutrina da igreja, né? Eu acho que esse elemento ele é fundamental na nossa vida. O segundo elemento que eu acho que é fundamental na vida de um catequista, melhor dizendo, daí que as formações elas são importantes. Para a gente poder, e a gente não pode esperar a formação se a gente também não é autodidata de alguma forma, né? Essa vida de oração também ela é fundamental. Se a gente não contempla, digamos assim, se a gente não se deixa invadir pela verdade do Evangelho, a gente não vai para lugar nenhum. A questão das ideologias, o Papa Bento XVI ele diz isso muito bonito. Nós não seguimos uma ideia, nem uma ideologia, nem uma forma de pensamento. Nós seguimos a pessoa de Jesus Cristo. Eu acho que, em primeira, a última instância, quem deve nos guiar é a verdade do Evangelho, né? Na verdade do Evangelho, você não encontra ideologias, você encontra a verdade da vida, de Jesus Cristo. Mesmo quando alguns querem dizer, um dia desse eu discutia com alguém no âmago das questões que houve nas eleições, né? Esses títulos e essas coisas que muita gente diz, etc e tal. Aí dizia assim, porque esse pensamento é comunista, que é isso, que é aquilo. Eu falei, peraí, o Evangelho, ele é anterior ou posterior à ideologia do comunismo? Se a gente for perceber. A defesa que Jesus faz de vida para todos, né? Ou se a gente toma a questão do Atos dos Apóstolos, os retratos das primeiras comunidades,
que haviam tudo em comum e entre eles não haviam necessitados. O princípio da igualdade, da equidade, ele é bíblico, ele não é de nenhuma ideologia. Então, eu acho que a gente precisa saber reler a Sagrada Escritura, não a partir das nossas óticas ideológicas, que todos nós temos, né? Mas ler a partir do próprio Evangelho. Se a gente pega o Cântico de Maria, por exemplo, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, despediu os ricos de mãos vazias e saciou de bens os famintos. Ora, o que isso significa? É ideologia ou é uma proposta da construção de um mundo onde as pessoas sejam vistas na sua dignidade, não pelos bens que possuem, nem pelo poder, mas pela sua dignidade. Então, eu acho que a gente reler e buscar isso, e depois é preciso conhecer também a doutrina, né? Digamos assim, porque na igreja você vai encontrar também, ao longo da história, certas coisas, e o Papa diz muito bem isso quando ele fala da questão da santidade. É preciso a gente ver o que é conforme o Evangelho e o que não é conforme o Evangelho. Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que a formação, a busca do conhecimento, a busca do... Eu gosto sempre de dizer na missa assim, a gente tem que ver o que são elementos pequenos, o que é princípios, o que são valores. Ora, tudo que está como princípio e como valor, a gente encontra na Sagrada Escritura. Quando você lê Isaías, justiça e paz se abraçarão, né? Essas coisas todas, quando você vai para Jesus Cristo, pega as bem-aventuranças, tantos outros elementos, você vai entendendo que há uma vida que tem que ser defendida e essa vida ela se torna sempre nova. Por quê? Porque existem contras-valores. Uhum. Deu para entender, Zé? Deu, sim, tranquilo. Dica. Sim. Uma outra pergunta que está pairando no ar, quando o senhor falou que catequista que não é casado não deveria ser, quer dizer, ser separado, né, divorciado, não deveria ser catequista, né, por causa do testemunho, etc, etc. Aí tem um questionamento aqui, como tem que ser, né, em que sentido pode se trabalhar isso? Porque, por exemplo, o catequista que é divorciado, ele quer ser catequista, mas tem essa questão, né, aí toda que tem que ser resolvida. Catequista que tem uma união não regular, como na igreja, né? Catequista que tem outras situações assim e que querem ser catequistas, né? Qual é o conselho para que esse testemunho seja verídico dentro de uma comunidade de fé que possa realmente transformar? Eu sei a resposta, mas eu quero que você explique para o povo, tá? Tá. Olha, primeiro tem que ver se esse caso, digamos assim, se a primeira união da pessoa, supondo que ela está em uma segunda, se aquela primeira união, ela de fato foi válida. Por isso que a igreja hoje tem o que se chama processo de nulidade matrimonial. Mas eu não vou entrar no mérito da questão, certo? O fato é, se uma pessoa está vivendo junta, a pergunta é por que não quer viver o sacramento do matrimônio? Às vezes o companheiro, a companheira não aceita, mas isso pode ser conversado, né? Tem o que hoje se chama Sanásio Radisha, que é um instrumento da igreja que reconhece uma união, mesmo que não tenha, entre aspas, uma celebração formal, mas reconhece que ali tem os valores do matrimônio, certo? A questão é aquilo que eu dizia, é a questão da nossa coerência. Como é que eu posso ensinar uma coisa, ou como é que eu posso defender que o matrimônio é sacramento se eu não estou vivendo esse sacramento? Não vou dizer, não é um juízo de moral, não é essa a questão. Não é dizer que você está condenado, nada disso. Não é. É aquela velha questão de coerência. Tipo aquela coisa que a gente diz, assim, o pai diz à criança, não faça isso, e, no entanto, ele vê a criança fazendo. Né? Na vida da igreja, como que eu posso dizer de algo que, de certo modo, eu não procuro viver? É eu brinco assim às vezes com os pais quando eu falo com eles, né? Você diz à criança lá, não xingue seus coleguinhas. Mas dentro de casa ele vê tratando mal.
acho que o Padre Sávio, ele caiu aí na conexão dele. Voltei. Estão me vendo? Agora sim. Tá. Aí eu digo assim, você está dizendo que o outro não presta, que é vagabundo, que é isso, que é aquilo. Você não está falando palavrões, mas você está tratando mal a outra pessoa. Então, você entra numa incoerência. Você está dizendo à criança uma coisa e você está fazendo outra. Né? A criança pode dizer, ela às vezes não questiona, mas de um certo modo, como é que meu pai está querendo, ou minha mãe está querendo que eu faça uma coisa que de certo modo ele não faz. A gente tem que entender que o testemunho ele é necessário. A gente tem que entender isso. E da vida sacramental também. Eu tenho que entender que eu preciso buscar. Não quer dizer que você não possa ajudar de outra maneira, certo? Você não possa dar assistência ou participar. Não é um processo de exclusão. Não é isso que a gente está colocando, mas é o processo da coerência. Eu acho que esse é o ponto que está aí. Foi aquilo que você disse. Um dia alguém me perguntou, mas porque a gente sabe que existem pessoas que são catequistas, que não se casaram, etc. A gente sabe disso, né? Aí ela dizia, vai poder receber o ministério? Eu falei, não, porque por princípio não poderia nem ser catequista. A gente tem que ser objetivo nessas horas, né? Então não é juízo de moral, é apenas essa busca da coerência entre fé e vida de alguma maneira. Certo. Essa questão do testemunho e de vida nova é muito pertinente para nós catequistas. Realmente, catequista que não dá testemunho dessa sua vida nova de encontro com Jesus é realmente muito difícil para transformar a vida, né, daqueles com que eles estão, né? Uma vez, só completando o que você dizia, que eu me lembrei, uma vez uma pessoa dizia, né? Quando eu estou na igreja, eu sou cristão. Quando eu não estou, eu não sou. Ou quando eu estou, eu sou catequista. Quando não, eu não sou catequista. Então, lá fora eu posso fazer tudo do modo que o mundo faz. Espera aí, não é bem por aí, não. Né? Eu não estou cristão, ou eu sou cristão. E nesse ser cristão, eu tenho que me lembrar que pelo batismo eu sou configurado a Cristo, né? Esse testemunho ele brota disso aí. Não é porque agora eu estou lá e eu posso fazer o que eu quero. Não, peraí, vamos com calma. Eu tenho que ser luz e sal no mundo. Jesus é bem claro nesse ponto de vista, né? Se um catequizando meu, seja ele jovem adulto, me vê lá no mundo fazendo certas coisas que não são condizentes com o evangelho, ele pode, mas afinal de contas, entende o que eu quero? A gente pode ser, de fato, questionado sobre isso, de alguma forma, digamos. Não é dizer que você tem que vestir uma forma e agir de maneira dura e insípida. Não. Você tem que ser autêntico na vivência da sua fé. Uhum. Isso. E a gente tem muitas experiências, né, desses catequistas que dão catequese, mas não vão à missa, dão catequese e não faz nenhuma outra coisa que dá esse testemunho da sua vida de encontro pessoal com Jesus nessas realidades que deveria dar para as crianças, tanto para os jovens como os adultos também, né? E de forma prática, como principalmente para os coordenadores que ficam assim meio sem caminho, sem saber o que fazer. Se o senhor pode dar dicas de como ajudar esses coordenadores a trabalhar com catequistas assim, que não dão esse testemunho de vida para poderem passar a ter, né? Ou o que a gente pode fazer para melhorar esse trabalho? Olha, primeiro, eu acho que a gente tem. Primeiro, compete também esse trabalho conjunto entre o coordenador e o padre da paróquia, né? Porque o primeiro responsável é ele. Vamos ser coerentes, começar por aí também, né? O padre também ele não pode deixar passar despercebido, perdoe-me os meus irmãos, né? Essas realidades. Você tem que estar, de certo modo, atento também a tudo isso. Né? Não é comprar briga com as pessoas, não é fazer refletir.
Às vezes a gente encontra, eu me lembro que uma vez trabalhando na pastoral vocacional, e aí eu fui dizer, não, eu acho que ninguém deve entrar muito cedo no seminário, etc. Tal. Aí um rapazinho, sabendo que eu tinha entrado com meus 17 anos, né? Aí ele virou e disse assim, mas o senhor entrou com 17 anos, né? Eu falei, bem, a questão não sou eu, a questão, se você quiser discutir sobre a minha pessoa, então vamos primeiro encerrar um assunto, depois a gente entra no outro, né? Digamos assim, por que eu defendia que deveria entrar em uma idade mais tardia? Talvez fosse consequência da minha própria experiência, mas não é isso que eu quero colocar. Primeiro isso. Segundo, eu acho que tem documentos que ajudam isso. Tem um que fala sobre a questão do ministério do catequista, que saiu antes do documento do Papa, eu até já citei, acho que é o documento 95, 97, não me lembro agora, que ele coloca essa questão de que o catequista, quais são os elementos que são necessários para ser um bom catequista, né? Digamos assim. Então, às vezes, a gente precisa retomar isso, estudar, conversar um pouquinho, né? A gente precisa ter uma conversa de pé de orelha, que muitas vezes a gente tem dificuldade, até nós padres também, né? De chamar a pessoa e dizer, olha, espera aí que está acontecendo isso e isso, como é que a gente pode, né? Não é de jogar a pessoa, mas aquilo que você dizia, chamar para que ela possa, de fato, buscar rever a postura dela, não só como catequista, mas como cristã. Então, esse documento eu acho ele muito importante. Eu queria me lembrar o número dele. Tem muito tempo que ele saiu, mas ele é mais rico até nessa perspectiva até do que do novo que foi lançado sobre a instituição do ministério, de como ser celebrado e tudo mais. Ele traz uma série de critérios, digamos assim. Então, eu acho que quando a gente tem algo que oficialmente fala disso, a gente pode se servir, certo? Aí eu vou voltar um pouquinho, Zeca, no que você dizia. Não é dizer que a gente não vai, eu quero repetir muito isso, a gente não vai errar. Eu gosto muito da atitude de Pedro, né? Porque muitas vezes a gente fica dizendo assim, a pessoa tem que ser perfeita. Não, Pedro errou, mas Pedro volta, Pedro refaz o caminho, Pedro reconhece, né, digamos assim, o caminho, e Jesus confia em Pedro, mesmo sabendo das suas fragilidades. A mesma coisa, todos nós somos susceptíveis, somos. O que nós precisamos? Saber reconhecer o nosso erro, buscar nos corrigir e viver conforme a proposta de Jesus Cristo, né? Só para dar um outro exemplo dessa questão, eu fui assistir esses dias o filme que eu fiquei curioso, O Exorcista do Papa, né? A história não é real, mas a personagem, ela foi real, que é o padre Gabriele, né? E é interessante que ele diz, o diabo se serve, ele sente o cheiro dos nossos pecados para nos acusar e nos querer derrubar. Mas ele usa um argumento que eu acho muito bonito. Eu sei dos meus pecados, mas eu sei que Deus me perdoou. E eu procuro caminhar na graça de Deus. Né? Você pode olhar para trás e ver meu pecado? Pode. Mas eu estou olhando para o meu presente e para o meu futuro na graça que Deus me propõe. Você pode querer olhar para alguém e dizer, mas fulano é isso, é aquilo. Não interessa quem é fulano. Interessa é a sua coerência. É o seu processo de caminhar vivendo essa vida nova de alguma maneira. Né? Eu acho que o diálogo, tem gente que se esquenta quando a gente chama, quando a gente coloca algumas coisas, né? Tem gente que se esquenta e tudo mais. Mas você diz, olha, eu estou apenas apontando aquilo que a gente tem que caminhar como cristão. Se a pessoa não quis ouvir, problema dela. Agora, a gente tem um segundo problema aí na igreja, né? Que é a questão eu passei muito isso em diferentes realidades por onde eu andei, né? Às vezes a gente não tem catequista suficiente. E às vezes as pessoas se prontificam a ser catequistas, mas se a gente de fato for passar na peneira, aí complica um pouquinho mais. Então o que a gente tem que fazer? Olhar para o que tem de bom. Se não tem 100%, tem 80%, tem 70%, vamos aproveitar desses 70%, desses 80%. O que eu não posso é ser, como é que eu diria, incoerente demais na vivência da minha fé.
É nessa perspectiva que eu coloco, né? O testemunho, ele é importante. Todos nós. Mas, repita aquilo que o Papa dizia, nos deixemos contaminar pelo testemunho de vida nova de outros e sejamos nós testemunhas também. Mas, em última instância, eu gosto de dizer sempre uma coisa. Em última instância, eu não sou cristão por causa de A, de B e de C. Eu sou por causa de Jesus Cristo. Né? Que bom seria se todos nós caminhássemos vivendo como uma comunidade de fé. Seria o ideal. Né? Mas, quando isso não é 100% possível, perguntemos assim, aquilo que ele dizia, vamos olhar para o joio? Não, vamos olhar para o trigo. Vamos ver onde a vida nova está, quem está, vamos buscar. Agora, cada um tem que se medir também, né? Não sou eu que tenho que dizer. Eu acho que a gente tem que ter um bom exame de consciência de vez em quando. Espera aí, deixa eu ver o que eu estou precisando, né? Às vezes eu digo para os pais isso, quando brigam com os filhos, eu digo assim, você chegou para o seu filho e pediu perdão? Ah, não. Falei, precisa. Por quê? Como é que você vai educar a criança o valor do perdão se você não é capaz de reconhecer? Isso vai diminuir a sua pessoa? Não, ao contrário, vai edificar. Por quê? Porque você foi capaz de dar um testemunho, de reconhecer o seu erro e de buscar o perdão daquele que, mesmo sendo menor do que você, entre aspas, você vai ensinar que o amor ele é capaz também de perdoar. Né? São essas coisinhas assim que a gente tem que saber entender, saber buscar. A coerência de vida, ela não supõe as nossas imperfeições. O Papa fala isso. Ela supõe a capacidade de ver como podemos melhorar, como podemos crescer, o que nós podemos, cada dia, nos configurar mais a Jesus Cristo. É nessa perspectiva. Uhum. Eu acho que o Papa Francisco, nesse sentido, ele é muito aberto na questão de acolher, né? E trabalhar essas questões para que possam, dentro da perspectiva de chegar e organizar, de poder participar, né? Se está com alguma irregularidade, tentar aproximar, mas nunca excluir, né? E é essa a perspectiva. Essa coisa que você dizia da vida sacramental não é questão de formalidade, sabe, gente? Uhum. Se a gente pudesse olhar a vida sacramental como aquilo que é rico da graça de Deus e da vida, né? Não é por causa do outro que eu vou viver a minha vida sacramental. Eu vou viver a minha vida sacramental, seja na Eucaristia, seja no sacramento da confissão, né? Seja nas coisas diárias, até na unção dos enfermos, quando eu precisar, buscar essa força e tudo mais, e por aí vai. É questão da gente perceber a graça que emana de tudo isso, né? É tão importante quando a gente se deixa tomar por essa mentalidade da nossa união com Cristo, do sacramento, o que ele traz para a minha vida, e quando ele traz para a minha, ele traz para a da minha comunidade. Daí a comunhão dos santos, né? A comunhão das coisas santas, digamos assim. Eu não vou para a missa porque eu sou catequista, porque eu preciso provar que eu vou para a missa. Eu participo da missa porque eu preciso estar com Cristo. Eu preciso estar unido à minha comunidade para celebrar o mistério da minha fé. Né? Às vezes a gente perde de vista isso aí. Como é que a gente pode dizer algo para os nossos catequizandos que nós não vivenciamos? Para mim, esse princípio ele tem que ser valoroso, né? Digamos assim. A mesma coisa, a gente encontra, por exemplo, com crianças e jovens que vão pela primeira vez se confessar, às vezes chega nervoso e tudo, com medo, etc. E tal. Ora, eu como padre, eu não tenho que ser o bicho papão para ninguém, né? Eu tenho que estar ali não para condenar alguém. O Papa diz muito bem isso, ele na última vez ele disse, ele repetiu, não sei se vocês viram o dia que ele falou sobre o perdão, perdoar sempre, perdoar sempre, perdoar sempre. Ele insistia nesse aspecto, né? Ora, eu, enquanto ministro ali, eu tenho que ser instrumento da misericórdia, não da condenação. Não dizer que você foi condenado ao inferno, que isso, que aquilo. Não, eu tenho que manifestar o sacramento
da confissão, como nós chamamos, da reconciliação, é para fazer presente a misericórdia de Deus. Né? Então, a vida sacramental, ela não é, como é que eu vou dizer, aparência. Ela tem que ser comunhão real com o mistério da nossa fé. E o catequista que não entende a vida sacramental é lamentável. Deixa eu só resumir assim, é lamentável. Né? Então, a gente precisa redescobrir esse valor. Esses dias eu fui celebrar em uma comunidade, me pediram, e aí durante a missa, muita gente, algumas pessoas conversando, até durante a consagração, né? Falei, gente, eu não consigo entender como é que a gente pode estar em comunhão com o mistério que a gente celebra, se a gente não deixa o nosso corpo, o nosso coração e a nossa mente se unir com esse mistério. A gente acha que é mais importante conversar com fulano, ciclano, além de atrapalhar quem quer, de fato, celebrar o mistério que ali está sendo colocado. Né? É outra coisa que a gente não entende, que eu, pessoalmente, não entendo. É a mesma coisa. Eu gosto de dar um exemplo muito bobo, que eu já dei lá no encontro, só para vocês entenderem. Quando eu me jogo no mar, ou eu aprendo a lidar com ele, ou ele me engole. Né? A imensidão do mar é muito maior do que a minha pessoa. Mas eu, quando entro nele, eu tenho que, de certo modo, entre aspas, estar em sintonia. A mesma coisa, como é que eu vou celebrar o mistério da minha fé se eu não entro em sintonia, se eu não me entrego a esse mistério? Então, eu, de vez em quando, meu pensamento pode voar, voa, porque o meu também voa como padre, tem hora que a gente está na... Peraí, deixa eu voltar para cá. Né? Essas coisas acontecem, ninguém está livre, mas eu não posso atrapalhar. Eu não posso achar que a minha conversa com dona fulana, com o seu Beltrano, vai resolver alguma coisa na hora de celebrar o mistério da fé. Né? A mesma coisa, a vida de oração. Se eu não acho tempo, nem que seja 15 minutos por dia para a minha vida de oração, como é que eu vou viver? Então, essas coisas a gente tem que perceber que a gente não é por causa dos outros, é porque eu preciso, né? À medida que eu vivo, aí eu dou testemunho. O testemunho, ele não tem que ser aparente, porque senão é farisaísmo. A vida nova, ela resplandece e não precisa ninguém falar, porque a gente vê pessoas que são, eu costumo dizer isso, né? Tem gente na igreja que a gente vê que está ali, que está em sintonia, a gente vê que as pessoas que buscam uma coerência pelo modo como vive e tudo mais. E a gente, muitas vezes, peca, né? Não vou dizer que eu também não peco, não, porque eu peco, mas a gente tem que buscar de alguma maneira. Eu acho que a gente perceber isso, né? Essa configuração a Cristo, dar testemunho e ajudar os nossos catequizandos a perceber o valor disso, esse é um grande desafio, de fato. Né? Por isso que a igreja tem lutado para mudar o modo de ser da catequese. Por quê? Porque nós precisamos de cristãos convictos, não cristãos de nome. Essa nomenclatura é horrível, triste. Cristão de nome. Não, não existe cristão de nome. Ou eu sou, ou eu não sou. A gente tem que ter presente isso. E o papel do catequista, ajudar o catequizando a amadurecer nesse processo, para ele também ser testemunha, gente, se vocês perceberem, é um dos ministérios mais belos na vida da igreja. Né? Se a gente pudesse, de fato, se dar conta disso, de que aquilo que São Paulo diz, eu amo, né? Fiz-me tudo para todos, para conquistar alguns para Cristo. O papel do catequista vai nessa direção. Eu tenho que ser para o outro presença de Cristo, para que ele possa, ele ser testemunha também. Aquilo que o povo disse, não acreditamos mais por causa da tua palavra, mas a tua palavra nos levou a encontrar Jesus Cristo. Esse é o papel de cada catequista. É ser esse instrumento. Cristo se serve de você. Para quê? Para que você seja capaz de levar o seu catequizando a se apaixonar, a se deixar configurar pelo Cristo também.
Falei demais, é. Não, tranquilo, ótima colocação, né? Realmente esse testemunho, ele é resposta de uma vivência do catequista, né? E Sim, realmente concordo que não deve ser para demonstrar ou para mostrar, mas quando a pessoa vive realmente essa configuração, essa união com Cristo, né, sendo cristão de verdade, ele vai dar testemunho verdade, ele não vai precisar forçar a dar testemunho nem nada, né? E para concluir esse momento, eu vou pedir que o senhor faça uma conclusão, né, do tema, para depois a gente terminar com a nossa oração, né, e terminar a segunda noite da Semana Bíblica Catequética. eu quero concluir com a frase do Papa, que eu botei que foi o último texto, né? Não há nada melhor para transmitir aos outros do que a vida nova que emana de Jesus Cristo. Não há nada melhor, certo? Quando a gente compreende isso, a gente vai não olhar aquilo que o Papa dizia para o que não presta. Olhemos para o que é bom. E sejamos nós a plantar boas sementes. Sejamos nós a buscar as boas sementes também nos nossos catequizandos. Eu acho que isso que a gente tem que também fazer. Então, quem sabe, à medida que nós formos trabalhando isso, a gente vai ter também uma igreja melhor, um mundo mais configurado ao reino de Deus. Mas se cada um fizer um pouquinho, né, de se deixar tomar por Cristo, eu acredito que com o tempo a gente também vai poder dizer assim, que bom que o reino de Deus ele acontece. Que bom que Jesus é capaz de fazer nova todas as coisas e fazer de nós também criaturas novas. Amém. Então, queremos, assim, de pronto já agradecer ao Padre Sávio por essa De nada, é um brilhante prazer. apresentação. Então, sempre uma alegria muito grande tê-lo conosco, porque o senhor coloca bem transparente, bem objetivo, e a gente consegue entender e captar, né, as coisas muito fáceis. Então, para a gente, isso é muito bom, né? Então, a gente fica muito alegre quando o senhor está conosco nessa partilha das suas experiências e da sua vida em si, né? Porque também o senhor partilha da sua vida como pároco e como pessoa testemunha viva mesmo de Cristo, né? Onde o senhor estiver, está testemunhando também essa vida. Então, muito obrigado pela sua colaboração para conosco, não só a catequese arquidiocesana, mas principalmente para todos os catequistas que estão aí derramando elogios a você. Depois você dá uma olhadinha lá, tá? Para Depois rever. desse, Isso, que tem muitos elogios aí a você. Até o Padre Valso obrigado. apareceu aí, mandou um abraço para você também. Padre Valso Sandy estava aí Padre Valso eu vi, sim. Fiquei e, feliz com a presença dele. e estava Que aí, bom mandou um que abraço ele, aqui. que bom que É, ele apareceu. e que bom seria se os outros párocos também aparecessem, né? Que seria muito interessante, É porque às realmente. vezes também a gente tem, como esses dias mesmo, né? Eu gostaria até de estar todas as noites, mas coincidiu de ser uma semana assim. Hoje eu estou com vocês, fui convidado para amanhã estar na novena de São José Operário, lá em Pernambués. Uhum, Então, cada dia assim, a gente, por mais que a gente se organize, no final acaba não dando conta. Mas foi uma coisa que uma vez eu disse para a Zeca, mas que eu acho que às vezes a gente também tem que insistir um pouquinho que na reunião do clero, de volta e meia, se volte essa questão da catequese, né, para a gente conversar como padres também, que eu uhum, acho que é importante a gente também caminhar unido nessa perspectiva de levar avante o compromisso catequético da igreja. Eu acho que, de fato, a gente precisa um pouquinho mais disso. Né? uhum. Mas, se der, eu prometo que pelo menos dar uma passadinha aqui ainda, vou dar. Mas sempre que vocês precisarem, tenham certeza que eu estarei sempre à disposição. E tenham certeza que para mim é uma alegria sempre estar junto com os catequistas, as catequistas, né? Isso. Para que a gente caminhe junto como igreja. Então, Uhum, eu que agradeço o convite, agradeço a confiança acima de tudo, e agradeço a todos que estão aí do outro lado, que eu não posso olhar para a cara, uhum. vocês que estão olhando para mim, né? Mas agradeço acima de tudo por esse tempo que vocês se dedicam também a buscar essa formação, ontem liturgia, hoje sobre essa questão. Cada noite um tema que é interessante, vem o tema do ecumenismo, o tema da inclusão, né? Eu acho que tudo isso é a atualidade que a gente vai buscando compreender e vivenciar como igreja também. Uhum. Muito obrigado. Amanhã será com o Padre Josuel Jesus, né, com o tema A Catequese na Vida das Pessoas, Conversão e Participação, né? Então já linka até mesmo com esse testemunho de hoje, né? Então são temas que realmente
nos vai chamar para a nossa vida, né, nosso testemunho de catequistas ou de cristãos dentro da nossa comunidade, né? E quero agradecer já também a Sara, que está aí conosco desde ontem, né, e vai passar a semana inteira, da PASCOM, da Arquidiocese, nos ajudando, a todas as foranias que estão também por trás nos ajudando, né? Porque a gente às vezes aparece, mas tem um grupo por trás aí que está trabalhando bastante para que as coisas aconteçam, né? Então, todos os representantes das foranias que estão aí animaram os seus catequistas para estarem aqui e que convidem mais pessoas para poder estar. De preferência também que convidem os párocos, né? Que à medida do possível eles também possam participar, né? Porque às vezes a vida do padre é corrida mesmo, então é realmente um tempinho que estiver lá, aproveita e dá uma entrada e dá uma olhadinha para os seus catequistas. Vai ficar muito Só bonito. reforçando o seu convite, se você gostou das 2 noites, né, fala com aqueles que são catequistas, que talvez você saiba que não possa, que não participou, convite, né, lembre, olha, está tendo um encontro online, é bom que a gente divulgue também, né, convide, mesmo que não é catequista, mas às vezes tem vontade de ser, quem sabe esses encontros pode acender assim uma chama um pouquinho maior para se comprometer também mais com a catequese, né? Então, reforço o pedido de Zé, convidem outras pessoas para também estar presente nas outras noites e participar. Tirem as dúvidas de vocês, que é importante. Isso. Aí nós vamos passar agora a palavra para a nossa oração final, né? Que o Alex vai fazer, da Forania 7A. Então, vamos passar para ele concluir. E se caso o Padre Zeca não entrar, o Padre Sávio já sabe que faz a benção final, né? Ah, Padre Zeca tá aí. Tudo bom, Padre Zeca? Ótimo. Quer dar uma palavrinha antes da oração final? O seu áudio ainda não tá. Tá sem áudio, Zé. Você não fechou o microfone, não? Eu não sei. Pronto, Mas agora tô ouvindo. tá Agora tô ouvindo? ouvindo. Tô, agora Ah, tô ouvindo. tá. Eu acho que eu tenho que reconfigurar. Boa noite, Padre Sávio. Que coisa boa, Alex. Boa noite a todo o povo que acompanha. Eu participei integralmente da sua exposição, Padre. Parabéns, viu? Muito, muito. Como as pessoas têm dito, né? A gente fica acompanhando no chatzinho assim, as pessoas ficam falando, como o Zé Carlos disse, muito, muito elogio, graças a Deus. Então, parabéns mais uma vez, né? Isso é muito bom. Você sempre trazendo os temas assim polêmicos. A minha língua ficou coçando ali, mas eu disse, não, eu não vou poder. Porque nesse formato você só fica ouvindo, depois que o anfitrião consegue lhe convidar. Mas para também dar algumas contribuições, mas foi muito bacana, acho que dispensa. Então, Alex tem a palavra para poder fazer esse momento aí de oração. E parabéns a todo o povo que está participando, bem participado, né, a presença do povo de Deus aqui na nossa semana. Vamos ver amanhã, depois da manhã. Os temas estão esquentando, né? Cada noite os temas vão esquentando. É você, Alex. Pronto, boa noite a todos. Boa noite, Padre Sávio, Padre Zeca, José Carlos, né? E José Carlos também, a todos os catequistas. E fazendo uma correção, 7B a forania, tá? 7B. 7B. Então, eu quero convidar a todos para a gente entrar nesse clima, finalizando essa formação maravilhosa, iluminadora dessa noite. A gente rezar a oração que é composta pelo cardeal, né, José Tolentino Mendonça. É uma oração belíssima, um formato de poesia, que diz assim: faze-me trilhar, Senhor, a estrada da confiança. Dai-me um coração capaz de amar serenamente aquilo que sou, o que não sou. Ensina-me a devolver a todos os teus filhos e a todas as criaturas a extraordinária bondade com quem me amas. Ensina-me que é possível olhar à noite não para dizer que pesa em todo lugar o escuro, mas que a qualquer momento uma luz se levantará. Dai-me a ousadia de criar e recriar continuamente, mesmo partindo daquilo que não é ideal,
nem perfeito. E quando me sentir mais frágil ou sobrecarregado, receba com igual confiança a minha vida como um dom e cada dia como um dia teu. Amém. 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 Antes da bênção do Padre, eu queria lembrar que amanhã, como a nossa catequese arquidiocesana vai participar da Assembleia do Nordeste 3, nós estamos fazendo uma rifa para poder mandar algumas pessoas representando. Então, ainda tem alguns números. Quem quiser esses alguns números, é só entrar em contato no 71999066255. 99066255 e falar comigo que ainda tem alguns números. Então amanhã vai correr essa rifa com produtos da catequese, são produtos assim exclusivos. Quem quiser comprar também depois, né? Aí amanhã a gente mostra para vocês os produtos, né? Depois quem quiser pode entrar em contato nesse número também para adquirir os produtos, tá? Então entre em contato para a gente poder fechar essa rifa que já está quase acabando. Então, Padre Zeca. Eu só queria dizer a todos os catequistas, não sei se Alex e o Padre Sávio sabem, da eleição, né, de Dom Eliomar como novo assessor, né, para, a gente diz, o bispo referencial para a animação bíblica catequética, né, na CNBB. Gostei muito, viu, porque é um bispo, eu tenho visto isso, a participação dele, né, quase do que é possível na formação de catequistas. As Paulinas é que tem muito material dado de Dom Leomar. Então, fiquei muito feliz. Aí a gente agora tem esse bispo referencial. Não sei, né, na próxima que vai haver agora da CNBB regional, nós já temos o bispo referencial para o Regional Nordeste 3, né? Vai ter agora a Assembleia. Então, essas novidades são bem interessantes para a gente poder ver o rumo que a catequese no Brasil, ela vai agora com essa nova direção, com esse novo pensamento, ela vai tomar. Então, agradecendo aos meus irmãos e irmãs por essa presença, e a Zé Carlos, que faz esse trabalho de moderador da nossa semana, a Sara Gomes, a nossa jornalista, responsável pela PASCOM, e a todos os catequistas envolvidos na forania e o nosso assessor, o ilustre Padre Sávio. Muitíssimo obrigado. Recebamos, então, a bênção para a gente tocar assim a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Marcos, evangelista, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, só o convite, né? Amanhã, Isso. às 20 horas, a terceira noite com o Padre Josuel de Jesus. Noite Isso também aí. belíssima, né? Como de Exatamente. hoje, amanhã teremos a nossa noite. Isso. Obrigado. A gente não mudou a ordem não, viu, gente? Que a gente depois trocou, mas aí que alguém tava falando aí que se eu tinha mudado. Não mudei a ordem não, é porque depois depois a gente teve que fazer uma modificaçãozinha numa pessoa que não podia. Então, a ordem tá correta, tá bom? E aí a gente se encontra amanhã com o Padre Josué às 20 horas aqui. Boa noite a todos e até amanhã. Até amanhã. Obrigado.